Olá, vamos direto ao ponto hoje, mergulhando de cabeça nas ideias do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Ben Sroul. Essa nossa explicação aqui é como um balde de água fria. Sabe, um despertar que pode até parecer um pouco brutal no início, mas é absolutamente necessário para entender como a riqueza moderna e essa montanha de dívidas sistêmicas realmente funcionam. O material original simplesmente destrói aqueles mitos super confortáveis que a gente ouve a vida toda e nos obriga a olhar para a nossa realidade financeira sem filtro nenhum. Então, para quem quer entender de verdade as regras do jogo do dinheiro e principalmente como escapar dessas armadilhas de hoje em dia, essa análise traz um mapa bem claro, baseado na experiência real do autor. Vamos lá! A estatística que chama a atenção logo de cara é esta: 62%. É isso mesmo. Esse é o percentual de famílias que estão atualmente com alguma dívida no Brasil, segundo os dados do livro. E, gente, parando para pensar, isso é uma imensidão de pessoas. Mostra que viver no vermelho não é uma exceção, é praticamente a regra hoje em dia. É como se a gente estivesse nadando num oceano de crédito fácil que vai afogando bem silenciosamente uma grande parte da população que acaba gastando muito além do que realmente pode. E a coisa fica bem mais tensa. Desses que estão endividados, 21% já estão com as contas atrasadas. Isso cria um senso de urgência gigantesco. A gente não está mais falando daquelas pessoas que têm um monte de parcelinhas, mas conseguem pagar no final do mês. São famílias que já caíram na ilusão do crédito fácil, que usam o limite do cheque especial ou aquele rotativo cruel do cartão de crédito para tentar cobrir o que gastaram no mês passado. É o começo daquele ciclo vicioso clássico, sabe? Onde os juros sobre juros começam a engolir todo o suor do trabalho diário. Mas a métrica mais crítica de todas traz um cenário bem sombrio. 8% simplesmente assumiram que não têm mais a menor condição de pagar o que devem. É a turma que perdeu totalmente o controle da situação. Agora, ele dá todo santo dia com aquela pressão absurda, ligações de cobrança sem parar e o nome sujo na praça. E convenhamos, esse nível de desespero toma conta de tudo, né? Não afeta só o bolso, mas destrói a saúde física, a saúde mental e acaba com qualquer paz dentro de casa. A origem da falência à liberdade. Mas afinal, de onde vem a autoridade para dar essas lições? Bom, a história do autor, o Ben Sroul, é no mínimo fascinante. Ele chegou ao Brasil vindo de Israel aos 20 e poucos anos, sem falar um A em português. Ele tentou vender produtos de porta em porta usando um roteiro decorado que ele nem entendia o que significava. Como a gente já pode imaginar, isso deu muito errado e ele faliu logo no primeiro ano. Só que foi exatamente depois dessa queda livre que rolou uma virada de chave, uma mudança radical de mentalidade que fez ele reconstruir a vida do absoluto zero e alcançar a liberdade financeira aos 34 anos. O ponto principal aqui, que a fonte nos ensina, é que o problema não é aquele pedaço de papel que a gente chama de dinheiro, mas sim a programação mental que a gente tem sobre ele. Muita gente carrega uns mitos bem tóxicos desde a infância. Frases como dinheiro é sujo, o dinheiro muda as pessoas, ou o dinheiro não dá em árvore. O livro bate muito nessa tecla de que o dinheiro é algo totalmente neutro. É só uma ferramenta. Ele não muda o caráter de ninguém. Ele só serve como uma lupa. Ele amplifica o que a pessoa já é. Quem é generoso com pouco dinheiro na conta vai ser ainda mais generoso quando tiver muito. Simples assim. Para piorar a situação, tem aquela rota tradicional que ensinaram para todos nós. Tire notas boas na escola, pegue o seu diploma universitário e arrume aquele emprego seguro. O problema é que o material aponta que esse caminho está super desatualizado. Hoje em dia tem tanto diploma por aí que os salários acabaram despencando. Aquela velha garantia de um emprego 100% seguro para o resto da vida, esquece. Isso foi estilhaçado. Ficar preso nessa fórmula antiga no mercado de trabalho atual é literalmente como correr numa esteira. A gente gasta uma energia absurda, cansa, mas não sai do lugar. Agora vamos destrinchar essa divisão de mentalidades, porque ela mostra perfeitamente o coração do problema. O autor divide a mentalidade em 3 categorias. A classe mais pobre tem o foco voltado puramente para a sobrevivência imediata. O planejamento deles é diário, é literalmente matar um leão por dia e trocar o almoço pelo jantar. Já a classe média foca absurdamente no conforto. O planejamento é mensal, ou seja, a vida é basicamente um intervalo entre um salário e outro. Mas a classe com mentalidade rica, essa busca algo completamente diferente, a liberdade. E para alcançar isso, eles planejam a vida com uma visão de anos ou até décadas. É uma filosofia completamente diferente que muda o rumo de uma vida inteira. A armadilha da classe média. A ilusão do conforto. Isso nos leva à maior tragédia das finanças modernas. Nessa busca desesperada por exibir conforto e status, as pessoas acabam transformando a própria vida numa prisão sem grades, feita puramente de boletos e parcelas. O status é comprado a prazo, é crédito, é financiamento. Isso cria uma roda viva onde todo o esforço do trabalho serve praticamente para deixar os bancos mais ricos e manter uma imagem social que, na real, não tem nada a ver com o saldo bancário da pessoa. Fica muito nítida a diferença entre essas duas realidades. De um lado, a gente tem a ilusão da riqueza.
Sabe o que é isso? Carros caríssimos, mas totalmente financiados, uma casa enorme comprada em 360 meses onde o dono de verdade é o banco e absolutamente R$ 0 guardados para uma emergência. Do outro lado, a gente tem a riqueza de verdade. Isso significa ter ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso todo mês, lucros que pagam o custo de vida, ter liberdade total do próprio tempo e investimentos super sólidos. Porque, no fim das contas, riqueza real é aquilo que traz paz de espírito, não carnês e faturas atrasadas. Mas aí vem a pergunta: por que a gente simplesmente não trabalha mais, ganha mais e sai dessa armadilha? É aqui que entra um paradoxo sensacional explorado no livro: a ideia de que renda maior resulta em dívida maior. É aquela crença super inocente de que um aumento de salário vai magicamente resolver todos os problemas. Só que na prática, o que acontece? Conforme a renda sobe, a classe média dá um jeito de inflacionar os passivos. Troca de carro por um mais caro, muda para uma casa maior, assina o plano de celular mais top. Qual é o resultado disso tudo? O salário dobra, mas a dívida triplica. E a pessoa continua presa na mesma rodinha de hamster. Então, para onde a gente deve olhar? Qual é o alvo real? A definição que aparece no material é fundamental. Liberdade financeira é exatamente aquele momento mágico em que a renda gerada pelos ativos acumulados ultrapassa as despesas mensais do padrão de vida atual. E a regra de ouro, aquela que não dá para quebrar de jeito nenhum para chegar lá, é viver um degrau abaixo do que o salário permite. É gastar menos do que se ganha e investir a diferença. De forma contínua. É pura disciplina e zero atalhos. O primeiro passo, tomando atitudes brutais. Bom, a teoria já está clara, mas o material não passa a mão na cabeça na hora de falar sobre como consertar essa bagunça. Chegamos na fase prática do negócio, e aqui a gente vai precisar de uma dose gigante de atitude e um amor próprio disfarçado de ações super rigorosas. Porque olha, para escapar de vez dessa teia de dívidas, não adianta só economizar uns trocados no cafezinho. A gente está falando de uma revolução total e irrestrita na forma como cada centavo entra e sai. O primeiro passo é inegociável. E para falar a verdade, é uma agonia para muita gente. Rastrear todos os centavos todo santo dia. E sem mentir para si mesmo, hein? É pegar e anotar até aquela garrafinha de água que comprou na rua. O segundo passo é categorizar tudo isso. A ideia é ter uma espécie de raio-x para saber exatamente por onde o dinheiro está vazando. E o terceiro passo, que é a parte mais dolorosa de descobrir essa verdade, é abaixar drasticamente o padrão de vida até que ele caiba com folga dentro do que realmente se ganha. E se bater aquela dúvida do tipo, nossa, mas para que anotar tudo nos mínimos detalhes? Basta pensar nesse estrago de quase R$10 mil. O autor usa esse exemplo para mostrar que R$10 gastos por dia, sem planejar, parecem totalmente inofensivos. Só que R$10 vezes 30 dias já são R$300 no mês. Agora, se esse buraco for coberto pelo limite do cheque especial, com aqueles juros compostos que são um verdadeiro absurdo, lá no final de um ano, esse pequeno vazamento diário vira uma cratera de dívida impagável. A matemática simplesmente não perdoa. É exatamente por isso que o livro chama essas ações de sacrifícios brutais. E são mesmo. Pode significar se mudar para uma casa mais barata ou até voltar a morar com a família, vender aquele carro financiado e começar a andar de transporte público, além de cortar todos os luxos imediatamente. O padrão de vida tem que ser rebaixado sem pena para fincar os pés na realidade financeira atual. O que tem que morrer aqui é o ego, aquela necessidade de querer parecer rico para os outros. O foco é escolher as atitudes de hoje que vão construir a verdadeira liberdade de amanhã. E é aqui que a nossa explicação atinge o ponto máximo. A grande reflexão final deixada por Bensruel é uma pergunta super incisiva. Uma atitude proativa vai mudar a realidade financeira hoje ou a realidade financeira vai forçar, de um jeito bem doloroso, uma mudança de vida amanhã? Porque cedo ou tarde a conta chega. Ou se assume o volante agora, reestruturando os gastos e engolindo o orgulho, ou se espera sentando por um rebaixamento forçado que vai doer muito mais lá na frente. É tudo uma questão de escolha entre mentalidade e ação. O mapa está aí. Agora, o que fazer com tudo isso é a reflexão que fica para cada um decidir na prática e, quem sabe, dar esse primeiro passo.